Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Meus queridos, hoje o tema é muito forte. O tema hoje, se eu fosse você, parava tudo, desliga a televisão, dá bico às crianças para elas não chorar e tira as panelas do fogo e assistam com muita atenção este vídeo que traz um assunto, um tema de suma importância. E eu quero pedir a sua ajuda também, antes de nós entrarmos no tema. Nós estamos caminhando para bater os 1000 inscritos, e é com a sua ajuda que nós vamos conseguir. Preciso da sua ajuda. Observe se você não é inscrito, dê o seu like. Você já está assistindo? Dá um like aí, você que já está nesse momento do vídeo, dá o seu like. Se for possível, deixa um comentário, compartilhe o vídeo, porque você vai estar nos ajudando muito. É uma das maneiras de valorizar o nosso trabalho, fazendo isso, e eu quero te agradecer, você que tem me ajudado, ou vocês que têm nos ajudado, me ajudado a chegar até aqui. Já estamos com mais de 900 inscritos, se eu não enganado estou, 926, quero agradecer a todos, muito obrigado. Estamos quase chegando a 1000 inscritos e eu deixo o meu agradecimento. E vamos hoje para este tema que vai sacudir, vai abalar e vai, meu irmão, trazer luz a este assunto. Quem nunca ouviu essa expressão aqui, ó? Um será levado e o outro deixado. Um será levado e o outro será deixado, Então, meu irmão, observa que este assunto aqui, este tema aqui, ele é muito falado no sistema religioso. Olha, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai levar um e vai deixar outro, e este um que ele levar é aqueles que estão firme nas denominações religiosas, e os que vai ficar é os desviados, os franciscados e não sei o que, e etc. Usam aproximadamente nesse sentido. E hoje nós vamos estudar este tema. Vamos lá, vem comigo, todos a analisar, a pesquisar, a estudar um tema de suma importância. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, escrito está: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vamos fazer um exame do assunto, pois Jesus está afirmando que um será levado e o outro deixado. Aqui é uma afirmativa, meu irmão. Jesus não está falando de possibilidades, ele está afirmando que um seria levado ou deixado, uma seria levada e outra seria deixada. Isso aqui não é possibilidade. Jesus está afirmando. E se for, ou se fosse do jeito que o sistema religioso ensina, você aí que é casado, você já combinou com a sua esposa, quem é que vai ser levado, quem será deixado, você que trabalha mais um amigo, vocês já combinaram? Porque o texto está afirmando que um será levado ou será deixado. Os dois serão levados, os dois deixados, não, é um levado e um deixado. Combina direitinho aí. É brincadeira, mas sabemos que não tem nada a ver com o que o sistema religioso ensina. Vamos ver, vamos caminhando e assim nós vamos descobrindo as revelações. Primeira coisa, o contexto nos mostra que isso aconteceria mediante a vinda de Jesus. Isso está claro. Eu vou pegar uma parte só do contexto, olha só, para nós descobrirmos isso aqui. Mateus 24, 44 diz assim: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, essa questão de um levado deixado está no contexto da vinda de Jesus. Observação: que sentido teria este versículo se Jesus não fosse voltar na época deles, dos discípulos? Porque Jesus virou para os discípulos e falou assim: por isso estáis vós apercebidos também.
porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Ou seja, vocês não sabem o dia nem a hora, mas o Filho do Homem vai vir em um momento que vocês ainda estarão vivos. É isso que Jesus está afirmando aqui, que Jesus, ele iria voltar no tempo deles, ó. Por isso, estai vós apercebidos. Não está falando assim, ó, por isso daqui 2000 anos as pessoas que estiverem lá, não, é as pessoas desta geração. Mas o assunto é outro, mas eu estou usando este versículo para provar que o contexto de um levado, outro deixado, está no contexto da vinda de Jesus. Beleza, vamos lá. Agora, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, ó. No exemplo de Jesus, quem foi que levou e quem foi levado? Olha só, preste bem atenção, entendeu? No exemplo de Jesus, quem foi que levou e quem foi levado? Aqui está a pergunta. Jesus deu um exemplo, Jesus deixou uma afirmação, que um seria levado e outro seria deixado. Muito bem, mas quem seria deixado e quem que estava levando? Então, quem é que levou e quem foi levado? Quem são essas pessoas? Vamos lá. A. Os levados foram os desapercebidos. B. Quem levou foi o dilúvio, no exemplo que Jesus deixou. Vamos ver este exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Jesus traz um exemplo para falar com eles que um seria levado, outro seria deixado, e no exemplo Jesus deixa claro o seguinte, ó. Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E então o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, muito bem, no exemplo de Jesus, né? Primeiro ele mostrou, ó, um será levado, outro será deixado, e tomou como exemplo o que aconteceu ali na época de Noé. E ele falou o seguinte, olha, nos dias anteriores, comiam, bebiam, casavam, ou seja, quem foi levado foram os que estavam desapercebidos. Deu para você entender? Porque o sistema ensina que quem é levado é aqueles que estão atentos. É o contrário, meu irmão, é o contrário. Quem foi levado é os que estavam desapercebidos. E quem levou? Foi o dilúvio. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Então, no exemplo, era o dilúvio que levou. E quem foi levado? Os que estavam comendo, bebendo, casando, dando em casamento, totalmente despercebidos. Então, aqui já entrou em choque com aquilo que o sistema religioso nos ensinou. Agora, para nós entendermos, nós vamos ver o ponto 3. Ponto 3 aqui, ó. Vejam agora mais uma grande prova que a volta de Jesus foi através dos romanos, trazendo juízo para aquele povo. Vamos ver, Mateus capítulo 24, versículo 39. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque dentro daquele contexto Jesus deixou claro, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, do mesmo jeito que foi nos dias de Noé. Entendam isso, meu irmão. Mesmo dia. Não foi o dilúvio que levou eles, então seria a tribulação que ia levar. Não foram os desapercebidos que foram levados, então seriam os desapercebidos que seriam levados. Vamos para mais um versículo bíblico, para você não ficar com nenhuma dúvida. Preste bem atenção. Preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui vale ouro, meu irmão, vale ouro. Olha só, o cachorro até latiu porque vale ouro. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Preste bem atenção para você ver. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Jesus está afirmando que eles deviam ficar atentos para não serem levados. Ao contrário que o sistema religioso que afirmam, que ensinam. Olha só, que as pessoas, que os doutores ensinam, porque olha só,
Se você ler os versículos com bastante atenção, Jesus está dizendo para eles estarem atentos para não ser levado. Olha só que totalmente diferente, porque Jesus ia vir, olha só, e a vinda de Jesus estaria levando, ou seja, aquela tribulação, aquele juízo estaria levando, e dentro deste contexto era para eles ficarem atentos para não serem levados. Por isso que deu um exemplo que viria como ladrão. O ladrão, se você tiver percebido, você deixa ele levar ou não deixa? Obviamente, se você estiver atento, você não deixa. Você fecha a porta, você atiça o cachorro, chama a polícia, e alguns vai benzer, outros vai orar, outros vai rezar, outros vai esconder debaixo da cama, ou seja, vai fugir do ladrão. Então, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês entendam isso, meu irmão, ou meus irmãos, porque o sentido Jesus viria e era para eles ter cuidado para não ser levado por ele, ou seja, por aquele juízo. Neste contexto aqui está dizendo isso, não ser levado. Então você vai entender agora. Assista esse vídeo 390 milhões de vezes para você entender os detalhes. Olha o quarto ponto. Assim foi confirmada a vinda de Jesus nas nuvens, ou seja, em juízo. Vejam uma linguagem bíblica e esclarecedora. Vejam isso agora, meu irmão. Olha só, quarto ponto. Deixa eu centralizar aqui para não ter nenhuma mandinga misturada com urucubaca, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 30. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A última parte do versículo. Está observando isso aqui, que Jesus viria nas nuvens com grande poder e grande glória. Vejam uma prova clara do que é vir nas nuvens na linguagem bíblica. Isaías capítulo 19, versículo 1, 2 e 4, deixa isso claro, irmão. Muito, mas muito claro. Ó. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem, uma nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso, e os dominará, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Meu querido, preste atenção nisso. O texto está dizendo, olha, eis que o Senhor, a profecia ele vem cavalgando numa nuvem ligeira, ele vem. Mas como será essa vinda na nuvem? Vai ser o seguinte, olha só, como seria, meu irmão, preste atenção nisso. Esta vinda na nuvem seria fazer os egípcios levantarem contra os egípcios. Cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, a linguagem de Mateus 24. E a vinda é essa: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso, os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Meu querido, a vinda nas nuvens era levantar um rei, levantar uma nação e destruir e dominar o Egito. Assim foi a vinda de Jesus nas nuvens. Levantou Roma, juntamente um rei rigoroso. Vocês já sabem a questão do não só um rei, lá tinha vários, mas nós vamos deixar aqui dar ênfase no Tito, em Tito. Foi Tito que fez tudo isso. Então a vinda de Jesus nas nuvens, como foi? Foi Jesus vindo literalmente, visivelmente, o Jesus em carne e osso? Não. A vinda de Jesus nas nuvens foi o seguinte: ele trouxe juízo para Israel. De que maneira? Levantou os romanos, um rei rigoroso, para fazer tudo aquilo que você já está cansado de ouvir aqui no canal. Aqui está, olha só, o ponto 4. O ponto 4. Foi confirmada a vinda de... Então foi confirmada quando? Dos anos 66 ao ano 70.
Vamos para o último ponto, mas é muito importante isso aqui, meu querido. Olha só, o quinto ponto. Quando você percebe que Jesus está afirmando que a metade seria levada e a outra metade deixada, você entende a harmonia bíblica nas profecias e a consumação das mesmas. Vejam, deixa eu te explicar isso aqui. Quando Jesus falou assim, um será levado e o outro será deixado, não é que tem duas pessoas literais lá no campo, uma seria levada ou deixada, não, meu irmão. Jesus está dando aqui uma matemática. Ainda que poderia acontecer de ter alguém no campo e deixado alguém, mas o que Jesus está falando aqui, dando aqui é uma matemática. Jesus está falando o seguinte, que a metade seria levada e a outra metade seria deixada. Olha a confirmação, Zacarias capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante, ou seja, a outra metade do povo, não será extirpada da cidade. É isso que aconteceu. A história vai dizer que os romanos, Tito, levou a metade do povo ali, meu irmão, e com essa metade até construiu o Coliseu. Olha na história, é provada, essa prova é bíblica, é histórica e não tem onde correr. Quando Jesus disse que a metade, que um seria levado ou seria deixado, Jesus está afirmando o seguinte, que a metade seria levada e a outra metade seria deixada, em perfeita harmonia com Zacarias capítulo 14, o versículo 2, que dizendo que a metade da cidade sairá para o cativeiro, ou seja, seria levada cativa, e a outra metade seria deixada. E Flávio José vai confirmar isso, a história vai confirmar isso. Entendeu, meu irmão? Assista esse vídeo mais de uma vez para você entender, porque este assunto, até eu gostei quando eu estava preparando esse estudo, porque ficou sniper, top das galáxias, ficou muito importante esse estudo, é de suma importância. Assista, leiam mais de uma vez e você vai entender o contexto que Jesus colocou os versículos dizendo, um será levado e outro será deixado, uma será levada e outra será deixada. Quando você lê isso aqui, entende isso aqui, meu irmão, é bênção demais. Espero que você tenha gostado, espero que você assista esse vídeo mais de uma vez e me ajude dando like, deixando um comentário e compartilhando. Vou ficando por aqui e até o próximo assunto, o próximo vídeo, o próximo tema. Estaremos de volta em breve. Um forte abraço, fui!